presença vou me derramar e declarar que é santo. Graça e paz, amada igreja, porque a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Mais uma vez, quem aqui vos fala é o irmãozito da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Eu peço a vocês que não se inscreverem ainda no canal, pode se inscrever, apertando aí do lado direito embaixo. Aperta o sininho, coloca o dedinho no sininho, mais em cima, coloque todas, e do lado esquerdo, vocês colocam um like, aí, né? No like, você coloca aí o dedinho no gostei, no like, e pode comentar também, fazer seus comentários sobre os estudos que o irmãozito está trazendo da cidade de Limoeiro, e algumas pregações. E hoje eu vou trazer o 59º estudo bíblico, todo no livro de Hebreus, com 11 perguntas e 11 respostas. E para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino do cantor cristão, o número 111, que nos diz assim, não tardará, como título. Cristo do céu em breve virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Breve esta terra gozará paz, preso, encerrado será Satanás, tudo que viu deixaremos atrás, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, quando será no glorioso porvir. Oh, que alegria teremos em ir, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Amém. E para a meditação dos irmãos, eu vou deixar aqui todo o Salmo 120, que diz como título assim: o salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Que nos diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora, flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra.
Esse foi todo o Salmo 120, do versículo 1 ao versículo 7. E que o nosso Deus nos abençoe. Agora, amados irmãos e queridos ouvintes, vamos ao 59º estudo, todo no livro de Hebreus, no Novo Testamento. São 11 perguntas com 11 respostas. Primeira pergunta: qual é o serviço ou ministério dos anjos? Resposta: letra A, aparecer a alguns. Letra B, voar nas alturas. Letra C, proclamar a salvação. Letra D, servir os que são salvos em Jesus. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, servir os que são salvos em Jesus, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, e o versículo é o de número 14, que nos diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Segunda pergunta: qual destes nomes é citado no livro de Hebreus como exemplo de sumo sacerdote? Resposta: letra A, Arão. Letra B, Eli. Letra C, Melquisedeque. Ou letra D, Moisés? Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, Melquisedeque, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 5 e o versículo número 6, que nos diz assim: como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Terceira pergunta: o que o livro de Hebreus afirma sobre a palavra de Deus? Resposta: letra A, é exemplo dos fiéis. Letra B, é viva e eficaz. Letra C, é agradável de sentir. Ou letra D, é boa conselheira? Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. É viva e eficaz. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 4, e o versículo é o de número 12, que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Quarta pergunta: Jesus Cristo é o mesmo de ontem e hoje? E complete a pergunta. Letra A, eternamente. Letra B, meu coração o servirá. Letra C, louvarei para sempre. Ou letra D, sempre me satisfarei. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, eternamente, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 13, e o versículo é o de número 8, que nos diz assim: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Quinta pergunta: quem é o autor e realizador da fé? Resposta: letra A é Moisés. Letra B é o anjo Gabriel. Letra C, Davi. Ou letra D, Jesus Cristo? Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, Jesus Cristo, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, e o versículo é o de número 2, que nos diz assim: olhando para Jesus,
autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sexta pergunta. Pela fé, quem foi trasladado para não ver a morte? Resposta: letra A, foi Abel. Letra B, foi Noé. Letra C, foi Enoque. Ou letra C, foi Abraão? Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C foi Enoque. Respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o versículo é o de número 5, que nos diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Sétima pergunta. Quem escreveu a epístola aos Hebreus? Letra A, foi o apóstolo Paulo. Letra B, não se sabe ao certo. Letra C, foi o discípulo Pedro. Letra D, foi o apóstolo João. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, não se sabe ao certo, respondeu corretamente. Não está escrito o autor desta epístola aos Hebreus em Bíblia nenhuma. Esta é a resposta, a letra B. Oitava pergunta. A fé é a certeza das coisas que, complete. Letra A, que se esperam. Letra B, que se veem. Letra C, que se modificam. Ou letra D, que se alegram. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, que se esperam, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o versículo é o primeiro, que nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Hebreus, que nos diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Letra A. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 4, o versículo 1. Letra B, no capítulo 5 e o versículo 11. Letra C, no capítulo 5 e o versículo 13. Ou letra D, no capítulo 4 e o versículo 7. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, no capítulo 4 e o versículo 7, respondeu corretamente. Décima pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Hebreus, que nos diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 6, o versículo 12. Letra B, no capítulo 7 e o versículo de número 7. Letra C, no capítulo 5 e o versículo de número 9. Ou letra D, no capítulo 8 e o versículo é o de número 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, no capítulo 5 e versículo 9, respondeu corretamente. 11ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Hebreus,
que nos diz assim: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 7 e o versículo 21. Está escrito, letra B, no capítulo de Hebreus, no capítulo 7 e o versículo 4. Letra C, está escrito no capítulo 8 e o versículo 9. Ou letra D, no capítulo 8 e o versículo de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, no capítulo 7 e o versículo de número 4, respondeu corretamente. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o 59º estudo, todo no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Desde já agradeço a atenção de todos, como vocês têm dado à minha pessoa, a esses simples servos de Deus. Eu não sou nada nesse mundo, sou apenas um servo pequenininho, mas tenho a vontade de levar a palavra de Deus para aqueles que ainda, principalmente aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador das suas vidas. E você que não aceitou a Cristo ainda como seu libertador e salvador, não perca tempo. Ainda deixo para a meditação, principalmente vocês que ainda não aceitaram a Cristo como libertador e salvador, no Evangelho de João, como sempre, o capítulo 14 e o versículo número 6, que nos diz assim: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados irmãos, queridos ouvintes, não tem outro caminho. O caminho é este. Este é o caminho. É você aceitar a Cristo como seu libertador e salvador. Se você quiser morar por toda a eternidade junto com Deus, com nosso Pai Celestial no alto dos céus. Então vocês que me escutaram desde já, dê ouvidos à palavra de Deus. Olhem em volta de vocês. Tudo isso que está acontecendo no mundo não é fácil. No dia de hoje, eu estava vendo um repórter agora de 1h da tarde, mais de 3 milhões de pessoas no mundo já contraíram o vírus, esse vírus da Omicron, devido à Covid-19. Não é fácil num dia só. O mundo inteiro, mais de 3 milhões de pessoas infectadas. Amados irmãos e queridos ouvintes, o mundo está dando suas últimas voltas e o inimigo está como leão, pronto a nos dragar. Então, por favor, eu peço a vocês, entregue seu coração, dê um passo para Cristo ainda hoje, entregue sua alma a Cristo Jesus, aceitando Ele como seu libertador da sua vida. Só assim vocês vão ter direito de ganhar o bilhete da vida eterna para morar por toda a eternidade lá no alto dos céus. Desde já eu agradeço em nome de Jesus. Amém, amém